E aí, pessoal, tudo certo? Reta final para a prova, né? Então bora focar num tema que é figurinha carimbada e que derruba muita gente: crimes omissivos. A ideia aqui é simples: sair daqui com tudo na ponta da língua para não errar nenhuma questão sobre isso. Fechado? Então vamos direto ao ponto. A pergunta é essa: ficar parado, não fazer nada, pode ser crime? E a resposta pessoal no direito penal é um gigantesco sim. A inércia pode ter consequências pesadíssimas. É justamente essa a lógica dos crimes omissivos. Entender o quando e o porquê é o que vai fazer a diferença na hora de marcar o X no lugar certo. Olha só o nosso plano de voo para hoje. Primeiro, quando é que a omissão se torna crime? Depois, a diferença matadora entre crimes próprios e impróprios. Na sequência, a gente vai entender quem é o tal do garantidor. Aí partimos para as pegadinhas de prova e fechamos com aquele resumão para gabaritar. Bora lá! Vamos começar pelo começo, o feijão com arroz da coisa. A omissão por si só não significa nada para o direito penal. Ela só entra no jogo quando existe um dever jurídico de agir, ou seja, a lei tem que te obrigar a fazer alguma coisa. Se a lei não manda você agir, sua inércia não é crime. Guarda isso, porque essa é a base de tudo. Beleza, agora atenção máxima aqui, porque é aqui que a banca de concurso adora pegar o pessoal. A gente tem dois times de crimes omissivos, os próprios e os impróprios. Sério, se a gente entender a diferença entre esses dois, já resolvemos, sei lá, 90% das questões sobre o assunto, é o coração da matéria. Começando pelo mais tranquilo, os crimes omissivos próprios, que a gente também chama de puros. Aqui, o crime é a própria omissão. A lei já descreve o não fazer como a conduta criminosa. O exemplo clássico que todo mundo conhece, omissão de socorro. O que a lei diz? Deixar de prestar assistência. Pronto, você deixou de ajudar, o crime já aconteceu. Não importa o que aconteceu com a vítima depois, a sua desobediência à ordem da lei já consumou o crime. Agora vira a chave porque nos omissivos impróprios a história é outra. Aqui, o crime original é um crime de ação, tipo homicídio, sabe? Acontece que para algumas pessoas específicas a lei diz o seguinte, olha, para você não fazer nada é a mesma coisa que ter feito. É tão grave que a pessoa responde pelo resultado, pela morte, pela lesão, como se ela mesma tivesse praticado a ação. Entendeu o peso? E essa tabelinha aqui, pessoal, é ouro. Tira um print, anota, porque ela resume tudo. Olha só, omissão própria precisa de resultado? Não. Imprópria, com certeza é essencial. E a tentativa? Só cabe no impróprio. E o ponto principal que a gente vai ver já já, a tal posição de garante. Precisa no próprio? Não, mas no impróprio é obrigatória. E isso leva à consequência final. No próprio, não se responde pelo resultado. No impróprio, responde. Essa tabela é o mapa da mina. Ok, chegamos no ponto central dos crimes omissivos impróprios, a figura do garantidor. Pensa nele como o personagem principal dessa história. É essa pessoa com essa posição especial que tem o poder de transformar um não fazer nada num homicídio. Se não tem garantidor na história, esquece, não existe crime omissivo impróprio. Simples assim. E de onde a gente tira isso? Tá aqui, ó. Artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código Penal. A lei diz que a omissão é relevante quando o sujeito devia e podia agir. O podia agir é fácil, né? É ter condições físicas de fazer algo. Mas o pulo do gato está no devia agir. Esse devia não é para todo mundo. É um dever especial. É o dever do nosso amigo garantidor. Certo. E quem são esses garantidores? De onde eles surgem? O Código Penal dá a receita. São 3 fontes. A primeira é a lei, tipo pais com filhos, policiais com presos, a lei manda cuidar. A segunda é o contrato, pensa no salva-vidas da piscina, na babá que foi contratada. E a terceira, que o pessoal às vezes esquece, é a ingerência, é quando a própria pessoa cria o risco. Se você causou perigo, agora o problema é seu, você tem o dever de impedir o resultado ruim. E para não dar branco na hora da prova, aquele bizu que salva pontos, LCI, anota aí, LCI. Lei, contrato e ingerência. É só lembrar dessa sigla. Falou em garantidor, falou em LCI. É batata. Beleza? Teoria vista, agora vamos para o que interessa. Como a banca cobra isso? Como ela tenta te derrubar? Bora ver umas situações de prova, umas pegadinhas clássicas para a gente já ficar vacinado. Olha aí o cenário que despenca em prova. Temos o Caio, que é o salva-vidas contratado, e o Tício, que está só de boa passando por ali. Os dois veem a mesmíssima coisa, uma criança se afogando na piscina. E o que eles fazem? Nada. Os dois ficam parados, a criança infelizmente morre. E aí vem a pergunta, a responsabilidade dos dois é a mesma?
Então, qual seria a resposta? Alternativa A. Os dois respondem por omissão de socorro. Alternativa B. Caio responde por homicídio e Tício por omissão de socorro. Ou a C. Os dois respondem por homicídio. Pensa aí, quem é o garantidor nessa história? Quem tinha aquele dever especial que a gente falou? A resposta certa é a B, claro. E por quê? Por causa do nosso amigo garantidor. O Caio, o salva-vidas, ele foi contratado para aquilo, ele assumiu a responsabilidade. Ele é um garantidor. A omissão dele é tão grave que ele responde pelo resultado, homicídio. Já o Tício, que só estava passando, ele não é garantidor. Ele tem só aquele dever geral de ajudar que todo mundo tem. A omissão dele é crime? É, mas é omissão de socorro. Sentiu a diferença? Bora para mais uma pegadinha clássica. Imagina que a prova afirma o seguinte: o crime de omissão de socorro admite a forma tentada. Certo ou errado? Pensa rápido, lembra da nossa tabela? Omissão de socorro é do time dos próprios ou dos impróprios? Erradíssimo. Tentativa só existe nos crimes omissivos impróprios. Por quê? Porque eles precisam de um resultado. Então dá para imaginar uma situação em que o garantidor se omite, mas por sorte o resultado não acontece. Isso seria a tentativa. Agora, no omissivo próprio, como a omissão de socorro, não tem como. O crime é a própria omissão. Ou você se omite e o crime aconteceu, ou você age e não tem crime. Não dá para quase se omitir, né? Não faz sentido. Show de bola! Para a gente fechar e deixar tudo amarradinho na cabeça, vamos para aquele resumão final. Os pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum na hora da prova. Aquele checklist para gabaritar. Vamos lá. Omissivo próprio. Grava aí. A omissão é o crime. Ponto. Não precisa de resultado, não cabe tentativa, não precisa ser garantidor, qualquer um pode cometer. Exemplo na cabeça, omissão de socorro. Agora, o impróprio é o contrário. A omissão causa o crime. Precisa de resultado, admite tentativa e, o mais importante de tudo, exige um garantidor. Lembra do LCI? Só ele pode cometer. Exemplo, o homicídio por omissão do salva-vidas. E para fechar, o bizu mestre, a dica final para matar a questão. A prova descreveu um cenário e colocou um pai, uma mãe, um salva-vidas, um policial ou alguém que criou o perigo. Pode ter certeza, a banca está gritando, olha o garantidor aqui. E se tem garantidor na jogada, a responsabilidade dele é sempre pelo resultado. É homicídio, é lesão, nunca vai ser só uma simples omissão de socorro. Para terminar mesmo, vamos pensar um pouco fora da caixa. A gente viu os exemplos de sempre, né? Pai, salva-vidas, mas e aí? Em que outras situações do dia a dia a gente poderia encontrar um garantidor? Sei lá, um guia de trilha com um grupo de turistas? Um professor que leva a turma para passear? Refletir sobre isso ajuda a fixar a matéria de verdade. Bom, com isso a revisão tá feita. Agora é chegar lá e arrebentar. Boa prova!